Tudo posso naquele que me fortalece. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para encerrarmos o estudo do livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 3. Mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, nós queremos te desafiar a ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes, e com isso o desejo do nosso coração é de alguma forma te alcançar para que você venha adquirir mais conhecimento de Deus. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou então na agenda da semana no Instagram da igreja, você pode conferir os dias, os horários e os temas de cada estudo. E depois desses pedidos, quero concluir Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o final, que diz: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Nós terminamos hoje Abacuque capítulo 3 com essa oração feita por Abacuque. Portanto, desde o início do livro, nós mostramos a divisão desse livro. Começa com uma queixa de Abacuque, vem uma resposta do Senhor. Aí no capítulo 1 ainda, o profeta Abacuque vem com uma segunda queixa, que termina no capítulo 2, versículo 1, essa segunda queixa do profeta Abacuque. E no restante do capítulo 2 vem a resposta do Senhor. E agora no capítulo 3 vem a oração de Abacuque. Vale a pena você ler todo o capítulo, como a gente sempre pede, leia todo o capítulo, porque nós vamos pensar um pequeno trecho do capítulo para a gente poder pensar e trazer um pouco de conhecimento desse texto. Diante de toda circunstância, como nós falamos aqui, o profeta Abacuque, que era contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e Daniel, viveu no período em que houve a queda de Jerusalém, próximo, alguns anos antes da queda de Jerusalém. Ele pegou o final do reino de Josias e o reinado do rei Jeoaquim. Nós falamos aqui na introdução, capítulo 1, então vale a pena, se você está ouvindo esse estudo hoje e é o final do livro do profeta Abacuque, veja os 2 capítulos anteriores, que ali a gente faz um esboço, um panorama do que o profeta viveu, em que período que ele viveu e em que período que ele escreveu esse livro dele. Agora a gente vê o profeta estremecendo, como ele fala aqui, né?
Versículo 16: o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram com a resposta do Senhor de juízo que viria primeiro para o reino do sul, que a gente chama de Jerusalém, ou Judá, o reino de Judá, reino do sul. Vem essa palavra de juízo para eles, mas virá também um juízo posteriormente para a Babilônia, que é o instrumento que o Senhor usa para trazer juízo para Judá. O Senhor quer que o seu povo se volte para Ele. E para isso, o Senhor traz esse juízo primeiro pelos pecados de Judá e também com a intenção de que Judá se arrependa e se volte para Deus. E por isso o profeta vai falar que ele se estremece diante dessa grande revelação do Senhor por aquilo que viria a acontecer pouquíssimos anos depois. E o profeta continua falando que mesmo, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, talvez nós não entendamos o que significa isso para os dias do profeta, mas o que o profeta está falando é a respeito de escassez de alimento. Quanto tempo um ser humano aguenta sem alimento? Porque atualmente, quando nós temos fome, a gente vai até a padaria, vai até o supermercado, e isso não tinha na época do profeta tão facilmente como tem hoje. Você vai numa lanchonete, se você tiver fome, vai num restaurante. Temos tantos recursos para ir atrás de alimento, entre aspas, fácil, para suprir as nossas necessidades. Mas nessa época do profeta, o ser humano vivia do que a terra produzia. Continua sendo assim nos nossos dias. Só que como a lavoura não faz parte do nosso dia a dia, nós não percebemos a necessidade de ficarmos atentos ao que a terra produz, que é o alimento que é necessário para a nossa subsistência. E o profeta está falando a respeito de escassez total. Mesmo que ele venha passar fome, e fome como nós aqui no Brasil jamais vimos. Eu não sei qual que é a sua idade, eu não sei quanto tempo você tem de vida e tudo que você já viu acontecer aqui no país, mas fome como essa que o profeta está falando, nós nunca vimos. Fome como ocorre em alguns lugares desse mundo, como por exemplo o Haiti, nós nunca vimos aqui no nosso país. Nós, na atualidade, nunca vimos essa escassez de alimento como o profeta está falando aqui. Portanto, ele está falando de necessidades básicas para a existência que mesmo que não haja, ele fala no versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Deus é soberano, Ele permite que as coisas aconteçam. E mesmo o Senhor permitindo a escassez de alimento, que é o básico para a sobrevivência humana, o profeta fala que ele vai se alegrar. Eu quero compartilhar um texto parecido com esse de Abacuque, que eu citei aqui no estudo de ontem, no capítulo 2, e quero citar novamente,
que está aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, que diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando que ele ficou alegre em ver que a igreja de Filipe se lembrou dele. E ele está falando assim, não é porque eu estou passando necessidades básicas, necessidade de alimento, que eu estou falando da minha alegria por você. Não é por isso. Porque as circunstâncias, que é o que ele vai tratar aqui no versículo 12, não fazem com que a escassez seja motivo de tristeza para mim, de forma nenhuma. E ele fala que ele aprendeu um segredo. Segredo nós só contamos para as pessoas íntimas. Ele aprendeu um segredo da parte do Senhor, que é viver contente em toda e qualquer situação. Contente é feliz, mais satisfeito. Ele aprendeu esse segredo com Deus, onde as circunstâncias da vida não influenciam no relacionamento dele com Deus e também no relacionamento dele com o outro. Por isso que ele fala, olha, eu posso tudo naquele que me fortalece. As condições externas, as escassez ou as farturas não fazem com que isso afete o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o outro. E essas palavras de Paulo, que também foi nessa situação que a igreja de Filipe encontrou Paulo quando mandou essa oferta para ele, é a mesma situação, uma situação similar que o profeta Abacuque estava passando, trazendo para os nossos dias, e como foi falado ontem a respeito de fidelidade, que o justo viverá por sua fidelidade. Foi o trecho que eu li ontem no capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. A nossa fidelidade a Deus e a nossa fidelidade ao próximo não está vinculada com as circunstâncias externas, com as circunstâncias do dia a dia. A nossa fidelidade a Deus não pode estar vinculada com as circunstâncias da vida. Se tudo me for bem, então eu sou fiel a Deus. Mas se eu tiver num dia mal, também não vou querer saber de Deus. Não é isso. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós vivemos com base no amor do Senhor por nós, demonstrado na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, aquele sim justo, morrendo por nós injustos. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas eu quero que você se apegue à palavra do profeta Abacuque. Nós estamos encerrando o estudo do livro do profeta hoje, vinculada com a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4. Pegue essas duas palavras, entenda que eles viviam momentos de constante aflição por escassez, mas não eram essa escassez que fizeram com que eles abandonassem a fidelidade deles a Deus. O justo vive pela fé e nós sabemos em quem nós temos crido, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, em nada desse mundo, muito pelo contrário,
A nossa esperança está na vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.